A princípio, a linha verde não iria até a Penha. A expansão já teve previsão de terminar no Tatuapé e até mesmo uma chegada em São Miguel Paulista foi cogitada. Essas e outras possibilidades foram analisadas durante o processo de definição do traçado. A linha 2 verde de metrô, que hoje liga Vila Madalena à Vila Prudente, está sendo expandida rumo à zona leste de São Paulo e o município de Guarulhos. O prolongamento vai ter 14 quilômetros de extensão e 3 estações no total, e ele está sendo implantado em 2 fases. A primeira é o trecho entre Vila Prudente e Penha, que está com as obras correndo bem e com previsão de entrega para 2028, e a segunda é o trecho entre Penha e Dutra, que teve os trabalhos iniciais no primeiro semestre deste ano, de 2025, e que possui previsão para a próxima década. O traçado da expansão da linha 2 é bem abrangente e o processo de definição dele nos traz muitas curiosidades bem legais. E se você quer saber sobre elas, continue aqui comigo. Olá, meu nome é Matheus, seja bem-vindo ao canal The Highway e depois da vinheta você vai ficar por dentro da evolução do traçado da expansão da linha 2 verde. Vamos lá? Originalmente, a linha 2 teria um traçado final parecido com o atual. Ela estava prevista para terminar em Oratório no mesmo local da estação da linha 15. A diretriz em questão previa uma integração com a linha 1 também em Vila Mariana, trecho elevado na Avenida Anhangamelo para a parte final da linha e 2 pátios, O Pátio Delamare, que ficaria localizado próximo à divisa entre São Paulo e São Caetano, e o Pátio Oratório, que ficaria depois da estação final, em local próximo ao atual do monotrilho. Essa diretriz foi elaborada no início dos anos 80 e ela passou por pequenas revisões posteriormente. A revisão de 98 foi a que trouxe alterações mais profundas, como por exemplo a eliminação do Pátio Oratório e a definição de que o trecho final na Avenida Anhangamelo seria subterrâneo. Enfim, a linha 2 terminaria em Oratório, esse plano ficou vigente até o final da década de 90 e a implantação, a princípio, seguiria os parâmetros da revisão de 98. As coisas começaram a mudar a partir da apresentação do PITU 2020, que propôs a integração da linha 2 com a linha 3. O estudo da Secretaria dos Transportes definiu a chegada da linha verde em São Miguel Paulista a partir de Sacomã, em um traçado que atenderia a região de Heliópolis, o município de São Caetano do Sul e diversos bairros da zona leste de São Paulo. A integração com as linhas 3 e 11 seria em Patriarca, e em São Miguel haveria conexão com a linha 12. O PITU 2020 direcionou as definições que o metrô e a CPTM deveriam adotar na expansão e modernização da malha metroferroviária, ou seja, o planejamento das novas linhas tinha que estar em conformidade com o estudo da Secretaria dos Transportes. Com isso, o metrô não só fez 2 novos estudos voltados à expansão da rede, no caso o da rede azul em 2002 e o da rede essencial em 2005, como também fez alterações no projeto da linha verde para que ela ficasse compatível com as diretrizes do PITU. Só para ficar claro, não foi nesse PITU que a ideia de conectar a linha 2 com a linha 3 apareceu pela primeira vez. Ela chegou a ser considerada pelo metrô nos estudos de expansão da rede feitos na década de 90, que tinham como horizonte o ano de 2010. A ideia não constou na rede final e sim em uma das versões alternativas dela, e era uma diretriz parecida com a do PITU 2020, só que com a integração com a linha 3 ocorrendo em Arthur Alvim. Mas o que é fato é que o PITU 2020 foi o principal indutor para que o projeto da linha 2 mudasse a ponto de considerar essa ideia. A primeira mudança ocorreu em 2000.
No contexto, ficou definido que a linha 2 iria terminar em São Caetano do Sul, no lugar do atendimento previsto às regiões de Vila Prudente e Oratório. E aí o que iria acontecer? O trecho entre Ana Rosa e Sacomã, que estava com os projetos mais avançados, seria implantado primeiro e a parte até São Caetano viria numa segunda fase. Só que em 2002, a Secretaria dos Transportes determinou a suspensão dessa ideia de São Caetano e a reinserção do atendimento à Vila Prudente. É que naquele ano, a CPTM apresentou um projeto de modernização de sua malha e a Secretaria entendeu que a linha 2 iria sobrepor a linha 10 em São Caetano. Com isso, uma nova revisão foi realizada em 2002 e a partir dela, o metrô considerou expandir a linha 2 até a linha 3. O trecho entre Sacomã e Vila Prudente foi reinserido no projeto com garantia de que ele iria sair do papel e 2 diretrizes foram analisadas para o traçado após essa estação. São elas a retomada da ideia do término em Oratório e a expansão para o bairro do Tatuapé. A diretriz Oratório considerou planos anteriores, no caso 2 revisões daquele traçado do início dos anos 80. Uma delas é a revisão de 89, que considerava trecho elevado na Avenida Yaya Mello, e a outra é a revisão de 98, que tinha definido que o trecho nessa região seria subterrâneo. Quanto à diretriz Tatuapé, ela englobou 4 alternativas, sendo 2 delas direcionadas à estação em si, uma com término no Pátio Belém, com a estação Tatuapé em local distante da existente, e outra que terminaria na estação Carrão, tendo sua integração limitada à linha 3 vermelha. Em 2004, a diretriz de Oratório foi oficialmente descartada do projeto e ficou definido de vez que a linha 2 iria para o Tatuapé. Além disso, o Pátio Della Mare foi substituído pelo Pátio Tamanduá ATI em razão das ocupações na área que ele ficaria e de questões do solo local. A diretriz de Tatuapé foi considerada mais vantajosa principalmente pelo impacto da redistribuição de demanda das outras linhas. Essa decisão fez com que as estações Tamanduá ATI e Vila Prudente fossem projetadas de um jeito que viabilizasse a expansão da linha 2 até a linha 3, e o estudo da rede essencial apresentado em 2005 mostrou uma definição exata de como ela seria, No caso, esse traçado aqui com 5 estações no total. Só que esse ainda não era o traçado definitivo. Após 2005, os estudos avançaram, a passagem da linha 2 na Penha começou a ser considerada e com o tempo essa ideia se mostrou mais vantajosa do que a de Tatuapé. Em um primeiro momento deste avanço dos estudos, as estações Carrão e Penha, além de Tatuapé, foram analisadas para receber a linha 2. A estação Carrão foi descartada e 3 alternativas de traçado direcionadas às outras estações foram analisadas. No caso, a alternativa Tatuapé, que teria 7 estações no total e o seu término nas proximidades da Avenida Celso Garcia. A alternativa Penha, com traçado parecido com o atual, só que terminando na estação Penha. E a alternativa Ticoatira, que seria uma extensão da anterior, só que com término nessa região. Das 3, a alternativa Ticoatira foi considerada como a melhor. Essa escolha foi baseada em 3 questões que resumem os diversos critérios considerados. A primeira é sobre o impacto operacional da demanda proveniente das integrações,
linha 3 e os trens metropolitanos. O número de passageiros que viriam das transferências foi avaliado em conjunto com as condições de organização do fluxo. Na alternativa Tatuapé, a demanda prevista era de 39 mil pessoas por dia no horário de pico, um número alto que implicaria em dificuldades operacionais para a organização do fluxo. Na alternativa Penha, esse número era de 31 mil, ainda considerado elevado e com as mesmas implicações. Já na alternativa Ticoatira, a previsão era de 23 mil em Penha e 17 mil em Ticoatira. A alternativa Ticoatira foi considerada a melhor na avaliação, em razão do aspecto equilibrado da demanda de embarque da linha 2 e das melhores condições de organização de fluxo que seriam proporcionadas nas transferências graças a esse equilíbrio. Aqui, as dificuldades operacionais nessa questão seriam bem menores na comparação com as outras alternativas. A segunda questão foi sobre a possibilidade de um pátio, A alternativa selecionada deveria apresentar condições para a linha 2 ter um novo pátio de trens. A princípio, a ideia era, a linha 2 com expansão, utilizar um dos pátios da linha 3, no caso Itaquera ou Belém, para estacionamento e manutenção de sua frota adicional. Um deles se tornaria o pátio principal da linha 2, já que o plano era as manutenções preventivas e corretivas pesadas dos trens serem realizadas em um desses locais. Com isso, as composições teriam que passar pela via da linha 3 para inserções e recolhimentos da linha 2, e aí dois cenários foram pensados, Se a linha fosse para o Tatuapé, ela usaria o EPB, e se fosse para Penha, usaria o PIT. E aí, claro que haveria uma via de ligação entre essas duas linhas para viabilizar os translados, Facilitar eles. Já vou falar mais sobre isso. Essa ideia foi descartada por dois motivos. Um deles é sobre a limitação da infraestrutura dos dois pátios para receber a frota da linha 2 e atendê-la em conjunto com a da linha 3. No caso, o PIT e o EPB teriam que passar por ampliações para isso, principalmente nos blocos de manutenção. O outro motivo foi sobre o impacto da movimentação dos trens da linha 2 na operação da linha 3, Com a manutenção pesada ocorrendo no PIT ou no EPB, os translados da frota da linha 2 seriam diários e frequentes, o que afetaria o carrossel da linha 3. Uma solução analisada foi a implantação de alças de acesso independentes para os trens da linha 2 acessarem os pátios, mas esta seria cara e muito dificultosa. Outra possibilidade foi um pátio sobre o piscinão da Penha e áreas próximas, também considerado inviável. Com isso, a adição de um pátio para a linha 2 passou a ser necessária e a alternativa Ticoatira apresentou as melhores condições para isso. A princípio, o pátio Ticoatira ficou definido. A terceira questão é sobre um elemento interessante e bem relacionado com o anterior: a via de ligação entre as linhas 2 verde e 3 vermelha. Só para contextualizar, como os trens das linhas 1, 2 e 3 possuem a mesma bitola e alimentação elétrica, eles conseguem mudar de uma linha para outra, e isso acontece em regiões de transferência específicas. Entre as linhas 1 e 3, essa região de transferência é o enlace, que é uma via singela que conecta as duas linhas, que tem início no trecho entre Liberdade e Sé da linha 1 e término no trecho entre Sé e Pedro II da linha 3. Já entre as linhas 1 e 2, as regiões de transferência são as interfaces localizadas nas proximidades da estação Ana Rosa, que são aparelhos de mudança de via que conectam as duas linhas, no caso a via sentido Jabaquara da linha 1 com a via sentido Vila Madalena da linha 2. A implantação de uma via de ligação entre as linhas 2 e 3 foi considerada essencial pela maior flexibilidade que seria proporcionada aos translados de trens.
Apesar daquela ideia de um dos pátios da linha 3 se tornar o principal da linha 2 ter sido descartada, a via de ligação ainda foi considerada importante por essa questão, e a alternativa definitiva deveria apresentar condições mais favoráveis para a construção. Nisso, aquelas que englobaram a passagem da linha 2 na Penha foram consideradas as melhores nesse quesito, em razão do amplo espaço disponível na via da linha 3. A ideia era tirar o estacionamento da Penha para ela ser construída, e o uso dessa área causaria menos impactos na superfície e na operação da linha 3 durante as obras, o que não é o caso da alternativa Tatuapé. Como nessa opção a via de ligação seria feita em arco, começando na rua Tuiuti e terminando naquela via central localizada a leste da estação, sua construção causaria muita interferência na região e na linha 3 vermelha. Enfim, essas são as questões que nortearam a escolha da alternativa Ticoatira, e a partir daí o traçado evoluiu até chegar na configuração atual. Em 2008, de início, ele ficou com essa configuração aqui, tendo 9 estações ao todo, término em Ticoatira, além da previsão de um pátio na região. No ano seguinte, o trecho da expansão teve a denominação alterada para linha 15 branca, e em 2011 outras mudanças foram estabelecidas, como a extensão do traçado para a Zona Norte, a substituição do Pátio Ticoatira pelo Pátio Paulo Freire e a adição das estações Dutra, Paulo Freire e Nova Manchester. Nessa diretriz, a linha não terminaria em Guarulhos, e sim nas proximidades da divisa entre os municípios. A estação Dutra ficaria localizada no Jardim Japão, bairro da Zona Norte de São Paulo, pertencente ao distrito de Vila Maria. Em 2012, o trecho voltou a ser considerado como linha 2, e em 2013 veio a previsão de chegada em Guarulhos. Após Paulo Freire, a parte final foi modificada, e além da mudança no local da estação Dutra, houve a adição da estação Ponte Grande. A partir de 2020, os nomes de algumas estações foram alterados, e atualmente essa é a configuração do traçado, que a longo prazo terá outras integrações além das previstas com as linhas existentes. Em Anália Franco haverá a conexão com a linha 16 Violeta, em Dutra com a linha 19 Celeste, e a linha 13 Jade será estendida até Gabriela Mistral. Além da expansão até Guarulhos, a linha 2 será prolongada após Vila Madalena, e no futuro o traçado final será a ligação entre Cerro Corá e Dutra. Enfim, essa é a evolução do projeto de expansão da linha 2, e é muito curioso ver que anteriormente ela terminaria no Tatuapé. Bom, antes de encerrar, eu queria comentar duas coisas. A primeira é sobre a via de ligação entre as linhas 2 e 3. Como vocês viram, um dos motivos de terem deixado a linha 2 na Penha foi justamente a possibilidade de implantação dela. A área de estacionamento de trens da linha 3 na região seria usada para isso, e o objetivo era dar mais flexibilidade para os translados de trens. Porém, ela não foi incluída nas obras. O reconhecimento da necessidade de um enlace entre as linhas 2 e 3 se limitou ao processo decisório da escolha do traçado. Ele não foi incorporado ao projeto funcional e às fases seguintes da execução da expansão, e com isso, hoje, não há uma previsão para que esse elemento saia do papel. Eu não sei exatamente por que não vai ter essa via de ligação. Acredito que uma explicação possível seja a baixa frequência dos translados dos trens da linha 2 para as outras linhas a longo prazo. Um dos motivos principais dos trens da linha 2 acessarem as outras linhas é a utilização de pátios por questões de manutenção. E aí as novas instalações previstas com a expansão, no caso o Pátio Paulo Freire, que vai ser enorme, e o Complexo Rapadura, que será uma base de manutenção, vão dispensar essa necessidade, o que irá tornar os translados
bem eventuais, de modo que as regiões de transferência existentes sejam suficientes para as situações que lhes ocorrerem. Fora que o pátio Tamanduateí está sendo ampliado por causa da expansão. Então, assim, eu acho que essa questão, da baixa frequência dos translados no futuro explica um pouco o porquê da não implantação. E é isso, gente. Não vem aí o enlace da linha 2 com a linha 3 com a expansão. Não nego que eu acharia muito interessante se tivesse, porque particularmente eu acho legal a existência dessas regiões de transferência e a possibilidade de um trem trocar de linha. A outra coisa que eu queria comentar é sobre a denominação da expansão. Agora há pouco eu expliquei que entre 2009 e 2012 ela chegou a ser alterada para a linha 15 branca. Isso aconteceu por causa do surgimento do projeto do monotrilho em maio de 2009. O monotrilho passou a ser considerado como uma extensão da linha 2 verde e o trecho após Vila Prudente de metrô virou a linha 15 branca. Esse detalhe não alterou o projeto no sentido de incluir uma baldeação em Vila Prudente. Na prática, tudo ia continuar sendo uma coisa só, com a linha 15 branca dando continuidade à linha 2. A operação ocorreria por meio de tráfego mútuo, onde o trem da linha 2 circula na linha 15 e vice-versa, ficando algo semelhante ao que era feito entre as linhas 7 e 10 de trens metropolitanos, ou ao que é praticado no Rio de Janeiro entre as linhas 1 e 4 do sistema metroviário de lá. Foi a partir de setembro de 2012 que as denominações foram alteradas para as atuais. O novo trecho voltou a ser considerado como linha 2 e o monotrilho virou a linha 15 prata. E com essa curiosidade eu encerro o vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, por favor se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Até mais!